todos, muito prazer. Desta vez eu sou responsável pela evangelização e ministério nos presídios. Na verdade, eu também não sei bem, mas queria testemunhar o que aconteceu comigo. Primeiro vamos abrir alguns versículos e ler. Êxodo capítulo 21, a partir do versículo 2 a 6. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fora de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair de fora, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Sobre leis acerca dos servos, do Êxodo capítulo 21, parece que eu vejo a minha vida, por isso eu li esses versículos. No ano 1987, eu entrei na prisão. Entrei na prisão, mas não consegui me adaptar bem. No primeiro julgamento, eu tive sentença de morte. E depois eu tive sentença de 16 a 15 anos. E durante a vida de prisão, ganhei mais de 1 ano e vivi 16 anos. No início, quando eu fui executado, eu não tinha esperança no meu coração. Pequei e entrei na prisão, mas não tinha grande miséria ou condenação. Mas naquela época, eu tinha 23 anos e no meu coração estava cheio de desejos. Eu tenho que sair cedo. Estava cheio desses pensamentos. E a vida de prisão foi muito pesado para mim. E é por isso que criava os problemas na prisão. Então, por causa desses problemas que criava, entrei na solitária. Tinha esses momentos de vagueação. Quase acho que 3 a 4 anos eu passei minha vida na solitária. Então, no meu coração, eu desejava fugir daquele lugar ou morrer lá na prisão. Eu queria escolher um deles. Quando eu entrei na prisão, eu estava cheio do meu orgulho. Por isso, sempre discutia com as pessoas, lutar com as pessoas.
Mas tinha um momento que mudou minha vida. O que eu tinha mais orgulho era a minha saúde. Eu pensava que eu era mais saudável que todos, mas de repente a minha saúde piorou. E eu lutei contra essa doença. E durante um ano contra a doença, meu corpo já estava muito cansado, ficou extremamente fraco. E pela primeira vez na minha vida pensei sobre a morte. Ah, eu vou morrer. E naquela época eu tinha sentença de morte. Naquela prisão onde eu estava, tinha 5 pessoas com sentença de morte. E vivendo com eles, tinha momentos muito chocantes. Eu pensava, as pessoas que têm sentença de morte, como hão de morrer amanhã, vão ter o coração mais aberto. Mas dentro da prisão eu podia ver, essas pessoas lutavam por causa de um pão, por causa de quarto. E essas pessoas comiam, tomavam remédios, vitaminas como ursa, hervan. E eu não conseguia entender muito bem isso. As pessoas que hão de morrer amanhã, por que vivem assim? Eu julgava os outros, mas fazia a mesma coisa como eles. E eu fui levado a um lugar de execução chamado Pyongma. Naquele dia, uma pessoa que eu conheço, ele foi executado. E onde eu vivo é segundo piso. E do segundo piso eu podia ver o lugar de execução. E naquela manhã saiu sopa de porco. Quando tem sopa de porco na manhã, isso quer dizer que tem morte naquele dia. Então todas as pessoas com sentença de morte ficam atentos. E foi aquele dia que meu amigo foi executado. E pelos agentes penitenciários, esse homem é levado. Ele estava muito com medo. E ele tentava para não ir para o lugar de execução. Os agentes já levaram à força aquele homem para o lugar de execução. Parecia aquele anjo que vem para levar as pessoas para a morte. E realmente ver isso foi muito miserável. Mas naquele dia eu podia entender o coração daquele homem de pena de morte. Parecia que eu estava a olhar minha própria pessoa. Apesar de situação ser diferente, eu também estava a ser levado para o lugar de execução. Pela primeira vez na minha vida, eu pensei sobre a morte. Ah, eu estou a morrer. E a partir daquele momento aconteceu alguma coisa estranha.
eu comecei a lembrar os pecados que eu cometi no passado. Chegando à morte no meu coração, os pecados que eu cometi no passado, comecei a lembrar. E continuei a ter arrependimentos. Se eu soubesse que a vida simplesmente, facilmente passasse assim, por que eu tive aquela vida? Eu comecei a ter esses pensamentos. A dor que eu dei para minha família, as feridas do coração que eu dei para as pessoas que eu encontrei. Lembrando desses pecados que eu cometi, e me provocou muito. Eu tive uma vida de cardos e espinhas. Cardos e espinhas ferem as pessoas. E a minha vida foi assim. As pessoas que encontravam comigo foram feridas. As pessoas que conheciam comigo, que encontravam comigo sofriam, tinham feridas do coração. Se eu soubesse que eu iria morrer assim, por que vivi assim? E pela primeira vez eu ajoelhei perante Deus. Se tiver Deus, por favor, dê uma oportunidade. Se me der uma oportunidade, não quero viver assim. O resto da minha vida eu quero viver por outros. Comecei a ter esse coração. E parece que Deus ouviu minha oração. Depois de um ano, a minha vida começou a recuperar. Meu corpo começou a recuperar pouco a pouco. A partir daquele momento, comecei a procurar por o Senhor. Comecei a ler livros de educação. Não lia livros, mas eu comecei a ler a Bíblia. Eu queria encontrar com o Senhor no coração. E quando eu comecei a fazer a vida espiritual, o escritório da prisão me apresentou um membro de comissão de educação da prisão. Ele era um pastor muito famoso fora da prisão. E esse pastor me visitou uma vez por semana. E ele me ensinou a Bíblia. Eu passei tempos muito felizes. O meu prazer da vida naquele momento era ler a Bíblia. Quando o pastor me visitar, estudar a Bíblia. Isso tudo era o meu prazer na prisão. Mas um dia o pastor pediu para mim: o irmão Kim, nesta prisão tem herege muito perigoso. Não pode se encontrar com essas pessoas e falar. Porque essas pessoas, depois de pecar, eles dizem que ainda são justos. Esses são hereges. Para mim, esse pastor era um pai. Nem minha família me visitava uma vez por semana. Mas esse pastor, me visitava uma vez por semana. Ele colocava comidas deliciosas na prisão, me ensinava a Bíblia
e também tinha conselho. E ele era como um pai. Ah, sim, pastor. Mas depois soube que essa pessoa herege, perigosa, vivia no mesmo quarto comigo. Trabalhávamos na mesma fábrica. Não havia como não ver a cara dele. No mesmo quarto devíamos dormir, no mesmo quarto devíamos comer. Ah, esse homem é perigoso. Mas ele lia sempre a Bíblia e ele sabia muito bem a Bíblia. E uma vez, quando eu ouvi ele pregar a palavra, ele dizia que ele era justo. E eu não podia entender isso. Porque ele, no exército, ele matou muita gente disparando. E dentro da prisão, ele trabalhando na fábrica, matou a pessoa. Ele tinha sentença de prisão perpétua, mas foi adicionado mais 7 anos de sentença. Mas ainda ele dizia que ele era justo. Ele era justo, ele dizia isso. E eu não podia entender isso. Ah, realmente ele é um herege. Eu não posso falar com ele. De propósito, eu fugi dele para não falar com ele. Mas o problema era meu coração. Porque no meu coração não tinha paz, tinha muito sofrimento que vem do pecado. Se realmente existisse o inferno, será que eu posso fugir do julgamento de inferno? E com certeza Deus vai julgar os justos e os pecadores. Será que eu posso ser salvo? Não, eu vou para o inferno. Sobre essa parte eu tinha certeza. Porque quando eu vejo o meu passado, não fiz nada bem. Porque eu só cometi pecado. E eu tinha a única certeza. Se tiver um julgamento dos céus e inferno, eu com certeza vou para o inferno. Inferno é para uma pessoa como eu. Uma pessoa como eu tem que ir para o inferno. E sempre estava com medo. Mas aquele amigo entrou na prisão cometendo o mesmo pecado. Mas ele vivia bem feliz na prisão. E ele dizia que ele era santo e ele era justo. De um lado, eu ficava zangado. Que tipo de pessoa é ele? Mas, ao contrário, ele tinha certeza da sua salvação. E eu fiquei curioso. Ele era mais velho que eu. Eu perguntei a ele, mano, como é que você recebe salvação? E eu fiquei curioso pela salvação. Como é que a pessoa recebe salvação? Creia em Senhor, sua família e tu serás salvo. Mas eu acreditava em Jesus, mas eu não tinha certeza de salvação. E aquele mano perguntou para mim, no seu coração tem pecado? Sim, tenho.
No julgamento de céus e inferno, tu vais para inferno ou céus? Com certeza eu vou para inferno. Tu acreditas em Jesus? Sim, creio. Mas tu és o pecador ou o justo? Eu sou pecador. Por que Jesus morreu na cruz? Morreu para lavar os nossos pecados. Você, tu acreditas que Jesus morreu pelos nossos pecados? Sim, com certeza. Mas tu és justo ou pecador? Eu sou pecador. Você não está crendo em Jesus. Mas como? Antes eu criei vários problemas. Mas agora eu estou acordado, eu trabalho, e eu estou a estudar a Bíblia com o pastor. Também participo do concurso de repetição. Não, você não está crendo em Jesus. Eu não podia entender ele. Por várias vezes ele me explicou sobre isso, mas como eu não podia compreender, ele me entregou um livro. É um livro que eu considero muito precioso, mas leia esse livro. O título desse livro é O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Ele me deu esse livro e eu li. Não fazia muito tempo que eu comecei a vida espiritual, então não entendia bem. Mas mesmo assim eu continuei a ler a Bíblia toda noite. 10 horas da noite, 0 horas da noite, até 3. E continuei a ler a Bíblia. Quando não entendia, eu acordava ele para perguntar. Voltava a acordar ele para perguntar. Gentilmente, ele me explicou. E quando chegou 3 da madrugada, quando Jesus morreu na cruz, ele deu a última palavra. Ele disse, está consumado. E ele morreu. Jesus disse, está consumado, e faleceu. E o que significa está consumado? Ele terminou com todo o pecado na cruz. Ele realizou todo o trabalho de lavar nosso pecado. Ele executou tudo para eu poder entrar no reino dos céus. Eu conseguindo reconhecer o que significava estar consumado, naquele dia, às 3 da madrugada, eu percebi que meu pecado foi lavado. Pelo sangue de Jesus Cristo, lavando todos os meus pecados, às 3 da madrugada, do meu coração saiu um suspiro. Foi um momento que todo o meu cargo do pecado passou para Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Naquele momento, todo o meu pecado passando para Jesus, a partir daquele momento chegou a verdadeira paz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naquele momento, conseguindo crer no sangue de Jesus,
chegou a verdadeira paz, liberdade no meu coração. Eu fiquei muito feliz. E eu acordei aquele mano que estava a descansar. Mano, eu recebi salvação. Ele ficou muito feliz. Foi ano 1991, 11 de janeiro de 1991. Naquele dia, toda a infelicidade, toda a miséria da minha vida terminou e chegou a felicidade. A situação da prisão não mudou nada. Porque até dia anterior, por causa do pecado, eu sofria muito. A situação da prisão não mudou nada. Mas a partir do ano 1991, chegou a felicidade na minha vida. Meu corpo, apesar de estar dentro da prisão, apesar de eu estar na prisão, e até ontem eu estava com um grande sofrimento, mas hoje, naquele dia, chegou a verdadeira paz no meu coração. E a partir daquele momento, a minha vida na prisão foi feliz. Naquele dia, meu coração mudou. Eu estava muito feliz. E naquele dia, eu esperei pelo pastor. O pastor deve estar muito feliz. Finalmente eu recebi salvação. Finalmente eu consegui receber Jesus no meu coração. E eu esperei muito pelo pastor. E chegou o pastor. Pastor, seja feliz. Ontem eu recebi salvação. Pelo sangue de Jesus Cristo eu recebi salvação. Já sou justo e santo. E pensava que ele irá ficar feliz comigo. Mas de repente o rosto dele ficou pálido. E ele zangou dizendo, por que eu disse para você não falar com aquele herege? Não, pastor. Eu criei no sangue de Jesus Cristo da cruz. O pastor me visitava uma vez por semana para me ensinar a Bíblia. E o pastor, você me disse, o que é batismo? É lavar meu pecado pelo sangue de Jesus Cristo. O pastor, você me ensinou. E ontem, o sangue de Jesus Cristo, nele eu consegui acreditar. E o sangue de Jesus Cristo lavou meu pecado. Lavou perfeitamente. Lavou bem. Mas o pastor ficou muito irado. Pastor, você me ensinou que o sangue de Jesus Cristo lavou o nosso pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo não lavou meu pecado na cruz? Sim, lavou. Sim, o pastor, nós somos pecadores? Sim, nós somos pecadores. Lavou, sim, mas ainda nós somos pecadores. Porque na Bíblia disse, não há justo nenhum sequer. Nós somos todos pecadores. Não, pastor. O sangue de Jesus Cristo da cruz lavou nosso pecado. Você não crê que o sangue de Jesus Cristo não lavou nosso pecado? Sim, eu creio que lavou. Mas como é que nós somos pecadores? Mesmo assim, somos pecadores. Pastor, você tem que crer no sangue de Jesus Cristo.
Você tem que crer que Jesus lavou seu pecado. O pastor ficou muito irado e dizia que eu estava endemoniado e colocou as suas mãos sobre minha cabeça e começou a orar. No seu coração está cheio de Satanás. Tem que tirar essa serpente de Satanás. E ele orou por mim. Depois dessa oração, nunca mais ele visitou. E nunca mais podia lhe ver. E em 1991, quando eu recebi salvação, comecei a nova vida. O meu corpo estava ainda na prisão. Eu estava com muito coração de sofrimento, uma vida miserável. Mas a partir de 1991, ainda meu corpo estava preso na prisão, mas meu coração estava muito feliz. A partir daquele momento, nunca fiquei miserável. E naquele momento eu li o livro Segredo do Perdão dos Pecados Como Nascer de Novo. E eu escrevi a carta para o autor. E o pastor autor daquele livro abriu caminho para eu poder ter estudo bíblico na prisão também. Pela primeira vez na minha vida, eu encontrei com o servo de Deus e aprendi a Bíblia. E aqueles momentos foram felizes para mim. Foi 1991. E em 2003 eu saí da prisão. No ano 2003 eu saí da prisão. E 6 meses antes de sair da prisão, no meu coração surgiu muitos pensamentos. Eu recebi salvação. Mas surgiam muitas questões. Para onde eu vou? Depois de sair da prisão, eu nunca posso voltar para a prisão. Se eu voltar de novo para a prisão, a minha vida termina por aí. Estava cheio desses pensamentos. Nunca tenho que voltar para a prisão. E vivendo durante 16 anos na prisão, eu pensei, muitos, inúmeros prisioneiros, quando eles saem da prisão, eles pensam, nunca vou voltar para a prisão. Eles decidem e depois eles saem. Mas essas pessoas, será que não voltaram? Quando passa o tempo, eles voltam de novo. E também tem pessoas que faziam bem a vida de prisão. Quem eram eles? Eram líderes religiosos. Por exemplo, líder cristão, líder budista, líder católico. Eles dizem, eu realmente mudei meu coração, mudei minha vida. Eu nunca vou voltar mais para a prisão. Eles saem da prisão. Mas quando passa o tempo, eles voltam. E vendo isso, eu fiquei chocado. E começou a surgir o temor no meu coração. Se eu sair, eu também vou voltar. Porque essas pessoas que eu falei faziam bem a vida na prisão. E eu não vivia bem na prisão.
Eles, comparando comigo, eles eram melhores. Eles eram melhores, eles eram mais inteligentes. E eles saem, mas voltam para a prisão. E se eu sair, não voltar, isso é impossível. Mas mesmo assim, não há como não sair. Se eu sair, para onde eu vou? Eu comecei a pensar. O meu pai está vivo, então eu tenho que voltar para meu pai. Então, sentado na prisão, imaginando eu visitei meu pai. Pai, eu voltei. Ah, sim, meu filho, você sofreu tanto. Não, meu pai, você que sofreu mais. Eu conversando com meu pai, os meus amigos da terra natal me visitam. Que são? Ah, você fez muito trabalho. Ah, desculpa por não te visitar quando você estava na prisão. Ah, você sofreu muito e já saiu da prisão? Celebrando esse dia, eu vou comprar uma bebida. Isso vai acontecer. E quando cheguei a pensar até isso, primeiro pensava, eu tenho que sair cedo. Antes eu tinha só esse pensamento. Mas se eu encontrar com meu pai, meus amigos já vão me visitar. E quando esses meus amigos me visitarem, sem minha vontade, eu tenho que beber com eles. Se eu beber, eu tenho que voltar de novo para a prisão. Eu comecei a pensei até isso. Eu não posso voltar para meu pai. Então, para onde eu tenho que ir? Depois eu liguei para o pastor. O pastor que é o autor do livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Pastor, tal dia, tal mês eu vou sair, mas eu não tenho sítio para eu ir. Por favor, receba-me. Conforme como você diz para mim, eu vou fazer. Quando você me diz para sentar, eu vou sentar. Se me disser para deitar, eu vou deitar. Se me disser para levantar, eu vou me levantar. Por favor, não deixe eu ir para a prisão. Vivi 16 anos na prisão, mas não tenho força para me controlar. Por favor, conduza-me. Porque durante 16 anos vivendo na prisão, não há como a pessoa fazer droga. Na prisão não há como roubar. Na prisão não há como enganar ou assassinar. Porque na prisão não há drogas. Não há como roubar. Os agentes penitenciários estão a guardar. Lá na prisão não há como pecar. Mas muitas pessoas da prisão, eles não drogam, eles não cometem nenhum pecado na prisão. E eles ficam equivocados. Eu mudei. Eu já estou transformado. Se eu sair, nunca vou voltar. Mas a razão que eu não podia pecar durante 16 anos na prisão, será que é porque eu mudei, por isso não pequei? Não, não é isso. Por causa de agentes. Porque os agentes penitenciários estão com arma. Quando eles nos disserem para sair, tenho que sair. Quando eles mandar entrar, eu tenho que entrar. Não é sítio onde nós podemos fazer como nós queremos.
Na prisão tem 30 minutos de exercícios físicos. Tirando o tempo de saída e entrada, eu só tenho 15 minutos para fazer exercícios. Um dia eu pedi para a agente, senhor agente, 15 minutos por dia é muito curto. Me dê mais um tempo. Quero fazer mais exercícios. Não. Então, não dá. Porque prisão não é um sítio onde eu posso fazer como eu quero. A razão que nós podemos superar todo o pecado não é porque nós mudamos, mas na prisão nós fomos controlados, orientados, por isso nós podíamos não pecar. Eu contatei com o pastor e eu disse, 16 anos eu estive na prisão. Mas a razão que eu podia superar o pecado e não fazer isso é porque estava na orientação e controle do agente. Quando o homem é guiado ou controlado, pode ter uma vida mais pura, mais feliz. E Deus me ensinou esse fato, essa verdade para mim. Em 2003, quando saí da prisão, eu percebi, eu não posso derrubar o cerco ou o muro da prisão. Desde o momento que o homem é controlado, pode ter uma vida mais feliz. Deus mudou esse pensamento. Antes, eu sofria muito, eu não gostava de ouvir a repreensão dos outros. Eu ficava aborrecido ou chateado pela repreensão dos outros. Mas desde o momento que eu percebi que eu não podia me controlar, então, se alguém me conduz, é uma bênção. Essa perspectiva mudou. Em 2003, quando eu saí da prisão, eu saí com o muro da prisão. Apesar do meu corpo sair da prisão, mas eu saí com o muro da prisão no meu coração. Porque dentro da prisão, ninguém pode fazer como quer. Todos desistiram a sua liberdade. Eu desistindo a minha liberdade e entrei dentro do outro controle. E por quê? Por causa da minha felicidade. Para a felicidade da minha família. Eu devolvi a liberdade. Pastor, por favor, me ajuda. Eu farei o que me manda. Em 2003, eu saí da prisão e entrei na igreja. Entrei na igreja e sendo controlado e orientado pela igreja. Entrei na igreja, limpei os lixos, lavava a casa de banho, limpava as coisas da igreja. Eu fiquei muito feliz. E assim o tempo passando, passou um ano. Durante um ano eu não voltei para a prisão. Eu não voltei para a prisão durante um ano. Isso é um milagre. Eu fiquei muito feliz. Vivi assim, depois cheguei a entrar no seminário e me tornei o evangelista. E eu tive uma família e agora sou pastor. Hoje nós lemos Êxodo capítulo 21. Se comprar um escravo hebreu,
Durante 6 anos servirá o seu senhor, mas ao 7º ano ele tem que sair. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Mas se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, ele tem que sair sozinho, deixando sua mulher e seus filhos. Um dia, um escravo hebreu foi vendido. Por que ele foi comprado? Porque ele fez alguma coisa boa? Porque ele teve sucesso na vida? Não. Com a sua liberdade, ele vivia como ele queria, ele fazia tudo o que ele queria. O resultado dessa vida era fracasso. Ele fracassou, por isso ele foi vendido como escravo noutra casa. Porque uma pessoa que tem sucesso nunca pode ser vendido. O homem foi vendido como escravo, isso quer dizer que ele fracassou. Ele fracassou e ele foi vendido. Eu fracassei porque acreditei em mim mesmo. Mas eu servi meu Senhor e vivendo com Ele, servindo a Ele, um dia o Senhor teve compaixão do seu servo e deu uma mulher. Ele teve filhos e durante 6 anos ele serviu seu Senhor. Ele serviu seu Senhor. E chegou o 7º ano. E o dono dá a liberdade, mas o seu servo deve pensar. Qual foi o resultado de eu viver servindo minha própria pessoa ou eu fiquei feliz quando servi meu Senhor? Ele começa a pensar. Qual foi o resultado de minha vida quando eu criei em mim mesmo? Eu fracassei totalmente. Ficando com muitas dívidas, eu fui vendido como escravo. E qual foi meu resultado de servir o meu Senhor? Quando eu servi meu Senhor, quando eu tive dificuldades ou problemas, não foi meu problema, mas foi o problema do meu dono. Meu Senhor me deu a minha mulher. Pela graça, eu recebi meu filho. E eu tenho uma vida feliz assim. A vida que ele servia, em que servia o seu Senhor, era a mais feliz. Assim, esse servo vai ter com os juízes. E ele diz, não quero ser livre. Versículo 5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fora. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. E ele o servirá para sempre. E o escravo diz, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos. Não quero sair fora. A vida servindo o meu Senhor foi mais feliz. E assim vai ser levado aos juízes e vai furar a sua orelha.
Furar a orelha quer dizer que vai servir para sempre. Coloca suas orelhas à porta do seu dono e atende à voz do seu dono. Uma vida que segue a voz do seu senhor é a vida do escravo. O que quer dizer isso? Eu não quero ouvir o pensamento que surge em mim. Só quero atender à voz do meu Senhor. Com esse significado, fura a orelha. Esse servo, esse escravo, entrega sua liberdade. Ele desiste sua liberdade. Por quê? Porque, para mim, a vida servindo o meu dono era mais feliz. Muitos prisioneiros, depois de sair da prisão, procuram pela sua liberdade. Eu já saí da prisão. Já estou livre. Encontra com as pessoas, amigos, mulheres, bebe, encontra com qualquer que eles querem encontrar. Isso é vida livre. Mas essa liberdade traz de novo ele à prisão. Mas eu entreguei de volta a liberdade. Por quê? Porque eu não posso controlar minha própria pessoa. O resultado de minha vida crendo em mim mesmo foi fracasso. Para a felicidade da minha família, para a felicidade da minha própria pessoa, para outras pessoas que estão ao meu redor, eu devolvo a minha liberdade. O ser humano, quando for controlado e orientado, tem a vida mais feliz. Quando é controlado e orientado por Deus, ganha mais paz, felicidade na vida. Então, o escravo fura a orelha à porta. Quer dizer que quer entregar toda a sua liberdade e quer servir o seu Senhor. Em 2003, quando eu saí da prisão, Deus me deu a sabedoria. O homem, quando é orientado e controlado, é mais feliz. E Deus me deu essa sabedoria. Eu entrei na prisão, na igreja, e eu sou guiado por Deus e controlado por Deus. E estou a ter uma vida muito feliz. Os prisioneiros muitas vezes são equivocados, mas eu quero falar para vocês. Eles dizem, já mudei minha vida, mas eles estão equivocados. Eles estão na prisão, mas não pecam durante muito tempo. Não é porque eles mudaram, mas é porque eles estão orientados e controlados pelos agentes penitenciários. Por isso que eles podiam não pecar, não cometer pecado. E Deus me deu essa sabedoria. Se eu sair, eu vou continuar a pecar, andar no caminho errado. Durante 16 anos, eu fiz o que a gente me mandava. E eu tenho que ser guiado pelo servo de Deus. Durante o momento que eu vou ser guiado por Deus, eu vou ter uma vida pura, limpa e feliz. Eu tive essa certeza. E eu queria dar essa educação, essa instrução aos prisioneiros. Muitos prisioneiros, eles entendem mal. Eles acham que eles estão transformados porque eles... Mas não é assim. Em nós não há poder, não há força para superar pecado. Todo homem pode sair da iniquidade, do pecado, quando nós estamos em Deus. Vamos terminar a primeira parte e vamos encontrar na segunda parte.